Seja bem-vindo ao meu canal. Sou o professor Luiz Maggi. Hoje nós vamos ver mais um exercício de cálculo, que envolve o cálculo do volume de um sólido no espaço tridimensional, onde nós vamos ter uma função f de x, y e calcular o volume de um sólido limitado por essa função. O exercício ele diz o seguinte: calcule o volume do sólido limitado por z igual a 4 menos y quadrado, y igual a x e y igual a 2. Perceba que o volume do sólido desse caso, nós podemos calcular o volume do sólido, lembrando que o volume de um sólido nessa situação, limitada para a função z igual a f de x, y, ele é igual a uma integral dupla em uma região de integração R da nossa função f de xy dA, que é o diferencial da área dessa região. Tá? Essa é a formulazinha que nós vamos usar. Vamos usar essa integral dupla aí para calcular o volume desse sólido. Primeiro vamos tentar enxergar esse sólido. Lembre-se que nós temos aí um sólido que é limitado aqui por um paraboloide. Lembra que o z igual a 4 menos y quadrado é um paraboloide. Se você pegar só o plano z y, que é esse plano aqui, 4 menos y quadrado é uma parábola de concavidade voltada para baixo, cujo vértice está em y igual a 0, z igual a 4. Se nós pegarmos só aqui no primeiro octante, nós vamos ter aqui o z igual a 4, e a nossa parábola, nosso pedacinho de parábola aqui, ó. Esse é o que seria a representação do plano XY dessa parábola z igual a 4 menos y quadrado. Só que lembra que isso é uma superfície, uma superfície que limita um sólido nesse plano. Então, quando nós pegamos uma superfície, lembra, se você fizer um corte aqui em z igual a 0, botar z igual a 0 aqui, 0 igual a 4 menos y quadrado, você vai ter y igual a 2. Então você vai ter aqui, olha, nesse ponto aqui, 2. E você vai ter uma superfície formada por essa linha, que pode ser representada dessa forma. Imagina aqui uma linha aqui acompanhando, ó. Uma linha aqui acompanhando paralela ao eixo X. E nós vamos ter essa superfície. Vou tentar reproduzir ali, ó. Mais ou menos esta superfície. Ou seja, como se fosse uma folha, Imagina uma folha aqui. Imagine uma folha dobrada aqui, que representa a superfície dada por z igual a 4 menos y quadrado. E aí nessa superfície o que nós temos? Nós temos uma outra, um plano aqui y igual a x, que passa por aqui, ó, y igual a x. Perceba quando você pegar aqui y igual a x, ele vai cortar aqui em y igual a 2, x igual a 2. E o y igual a 2, que é essa linha aqui. Então nós vamos ter um sólido limitado mais ou menos com esse formato. Olha, vai ter aqui o y igual a x. Lembra que y igual a x é uma reta, a bissetriz do primeiro quadrante. Se o x igual a 1, y igual a 1. Se o x igual a 2, y igual a 2. Então se o y for igual a 2, o x também é igual a 2. E nós vamos ter aqui uma linha, unindo esses pontos. E aí nós vamos ter o nosso sólido, porque essa linha aqui na verdade é um plano que sobe aqui, olha. Vamos tentar juntar esses pontos. Nós vamos ter um sólido formado aqui. Vamos eliminar algumas linhas, foram usadas só para entendimento. Então o nosso sólido corresponde
a essa fatia aqui. Perceba que parece uma fatia de bolo, né? Você pegou um bolo e cortou ali, ó. Você pegou um negócio redondo e cortou. Você tem aqui um plano que é o Y, né? Que é o Y igual a X, que forma essa parede lateral aqui. Tem essa linha aqui que é o Y igual a 2. E tem a superfície, que é o seu Z igual a 4 menos Y quadrado. Então esse é o sólido do qual nós vamos calcular o volume. Essa fatia de bolo, né? Uma fatia qualquer aí. Bem, para calcular o volume, eu tenho que definir a nossa região de integração, para transformar essa integral dupla aqui numa integral iterada. E a região de integração é a base desse sólido. Perceba que a base desse sólido é essa região formada aqui, olha, pelo eixo Y até 2, por esta linha, que é o y igual a 2, e por essa linha que é o y igual a x. Então vamos representar isso aqui. Lembra, quando x for igual a 2, o y também é igual a 2. Então nós temos aqui o nosso... Aqui essa parte aqui do nosso sólido, né? Nós vamos ter uma linha unindo esses pontos. Lembra que essa linha aqui representa a nossa função y igual a x. E um detalhe importante, a base do sólido é ou esse triângulo ou esse. Sendo que qual triângulo é? Perceba que o sólido ele está aqui, ó, limitado por esta superfície, esta parede e esta linha. Então esse triângulo aqui é o triângulo que está do lado do eixo y. Então a nossa base corresponde a esta região aqui. Essa região que está no sentido do eixo y aqui. Essa aqui é a nossa base do sólido. Então essa é a região de integração. A partir da região de integração que nós vamos construir os nossos limites de integração para criar essa integral. Perceba que nós podemos construir os limites de integração através de y de 0 até 2 ou de x de 0 até 2. Indiferente. Então vamos começar com x, né? X, ó, 0 menor ou igual a x menor ou igual a 2. Então nosso primeiro limite de integração. Então, para qualquer valor de x desse intervalo, né, qualquer valor de x que está nesse intervalo, ele faz parte desses limites de integração aí. Se eu pegar um x qualquer, imagina um x qualquer aqui, um x i qualquer, perceba que vai estar associado a esse xi, esse intervalo, lembra que são valores de y, né? Esse ponto aqui é o nosso limite inferior para y, nosso limite superior a 2. Esse intervalo aqui indicado pela seta é o limite de integração do y. Então o y está limitado inferiormente por y igual a x, então x menor ou igual a y, né? Então y igual a x, limite inferior, e y igual a 2, limite superior. Então esses são os nossos limites de integração. E com isso nós podemos montar a nossa integral. Então a nossa integral vai ser uma integral de 0 até 2 de uma integral. Lembre-se que sempre o limite, o intervalo numérico primeiro, depois de x até 2, né? De x até 2. Na nossa função f de xy, que é a superfície, que é o 4 menos y quadrado. E aí, a ordem de integração. Lembra que esse primeiro intervalo aqui é o intervalo da variável y. Então, a primeira integral é uma integral de y. E a segunda integral, esse intervalo de integração, intervalo de integração da variável x, então dx. E aí você resolve, né? Essa é uma integral de 0 até 2, resolve a primeira integral. Lembra que a integral iterada é a integral de uma integral. Então a integral de 4 em relação a y. 4y. A integral de y quadrado em relação a y. Lembra que a integral de potência é y elevado a 1. Y a terceira sobre 3.
Teorema fundamental do cálculo de x até 2. Tudo isso dx. E aí nós vamos aplicar o teorema fundamental do cálculo fazendo f de b menos f de a aqui. Então isso aqui vai ser igual a uma integral de 0 até 2d. O que é o f de b? F de b é o f de 2, x igual a 2. Então 4 vezes 2, 8. Então f de b, 8, menos 2 ao cubo é 8, menos 8 terços. F de b menos f de a. O que é o f de a? O f de x. Então 4 vezes x menos y igual a x, né? X ao cubo sobre 3. Tudo isso dx, que vai ser igual a uma integral de 0 até 2d. Bem, tirando o mínimo aqui, né? 8 vezes 3, 24. 24 menos 8, 16. Então, 16 terços. Menos com mais menos, menos 4x. Menos com menos, mais x ao cubo sobre 3 dx, que vai ser igual a... Aí nós vamos resolver essa integral aqui em termos de x e aplicar o teorema fundamental do cálculo, né? Lembra que a integral de 16 terços em relação a x é 16x sobre 3 menos integral de 4x. Da integral de x é integral de potência. Integral de x elevado à primeira potência, que é x elevado a 1 mais 1 dividido por 1 mais 1. Então, x ao quadrado sobre 2. Então, 4 vezes x ao quadrado sobre 2, mais integral de x ao cubo. Então, x é a mesma coisa. X elevado a n menos 1 dividido por 1. Então, x à quarta sobre 4. Já tenho 3 aqui. Então, x à quarta dividido por 4 vezes 3, 12. Lembra que é x à quarta sobre 4. 4 vezes 3, 12. No intervalo de 0 até 2, que vai ser igual a... Aí vamos fazer a continha, né? Lembra que aqui vai ser f de b menos f de a. O f de a é o f de 0. 0 vezes 16, 0 ao quadrado, 0 é 0. Então não precisa nem fazer. Basta fazer o f de a, 2. Então 16 vezes 2. 16 vezes 2. 32 terços. 2 ao quadrado é 4. 4 vezes 4, 16. 16 dividido por 2, 8. Menos 8. 2 à quarta, então 2, 4, 8, 16 dividido por 12. 16 e 12 são divisíveis por 4, então 16 por 4 vai dar 4, 12 por 4 vai dar 3, então mais 4 terços. Mais 4 terços. Que no final vai ser igual a, vamos finalizar aqui. Lembra, 32 mais 4 é 36. 36. 36 menos 24, lembra que estou tirando o mínimo múltiplo comum aqui, né? 32 terços mais 4 terços. 32 mais 4, 36 terços. 8 é 24 terços. Então, 36 menos 24 é 12 terços. Então, nós temos 12 sobre 3. 12 sobre 3 igual a 4, né? Então, isso aqui é igual a 4 unidades de volume. Então, nós temos aí o nosso volume do sólido limitado por z igual a 4 menos y quadrado, y igual a x e y igual a 2. Então, o volume igual a 4 unidades de volume, certo? Espero ter entendido a resolução, ter gostado. Gostou, curta, compartilhe e ajude o canal a crescer. Obrigado.